Você que entende de oclusão, dá uma olhada nesse caso aqui. Essa foi a primeira paciente da tarde. Então, se a gente observar, linha média, coincidente, alinhada. Canino em chave, molar, primeiro molar em chave também. Canino em chave, primeiro molar em chave. Qual foi a queixa dessa paciente? Ela veio a primeira vez dia 9 de janeiro, antes das minhas férias, com essa oclusão praticamente perfeita. Depois eu vou falar por que ela é praticamente perfeita, porque quem é ortodontista vai acabar se atentando a mínimos detalhes. Com uma queixa de que ela não tá satisfeita com o sorriso dela. E é muito comum a gente, nessa era de exigência estética exagerada, entender, entendi, é mais uma paciente que tá preocupada tá procurando defeito no rosto. Mas não é o caso dela. Essa paciente, Andressa, ela veio com a queixa de que os dentes são muito expostos. Ela acha que ela é muito bicuda. Ó, eu até escrevi que eu tenho a mordida muito pra frente. E aí você olha essa oclusão aqui, você fala, como assim que essa mordida é muito pra frente? Ela não tem overjet, ela não tem overbite, ela tem todas as chaves em oclusão. Ela nunca usou aparelho na vida dela. Foi amamentada por 2 anos, nunca usou chupeta mamadeira, não chupou o dedo nem nada. E com essa queixa, e também falou que ela passou por vários dentistas e nenhum quis colocar a mão no caso dela. Obviamente, quando a gente analisa apenas dente, não tem necessidade. Agora eu vou mostrar, falando sobre a parte dentária, pra gente chegar na conclusão final. Quando eu pego essa boquinha aqui e eu tiro, eu consigo observar que tem uma coisinha mínima, um apinhamento bem sutil nessa região anterior e também um marcado um pouco mais achatada. Eu sempre uso como referência esses acrílicos que a gente encontra no congresso, e aí eu mostro pro paciente algumas coisas. Enfim, mas o que esse apinhamento antero-inferior começa a mostrar pra gente onde tá a real queixa dela. Na verdade, ela se queixa que os dentes, apesar de estarem alinhados, eles ficam muito expostos. E quando eu pego uma arcada como essa, quem já fez meu curso, quem trabalha com a odontologia miofuncional já sabe o que isso aqui significa. Esse apinhamento antero-inferior e esse achatamento da arcada inferior, ele denuncia uma contração excessiva de mentoniano. E quando que o mentoniano é solicitado excessivamente? Quando que isso acontece? Quando ele precisa compensar uma hipofunção de lábio superior. E aí a gente começa a entender qual que é a queixa real dessa paciente. Ela tem uma exposição exagerada dos incisivos, do sorriso dela, devido a uma hipofunção, não só do lábio superior, mas clinicamente, eu não posso mostrar a foto dela, mas clinicamente também do lábio inferior. E aí, Patrícia, como que você resolve isso, né? Vai colocar aparelho fixo para isso daqui? Qual que foi a minha proposta para ela? Da gente trabalhar, obviamente, na raiz do problema, uma vez que ela não tem nada para resolver na questão dentária, a não ser realmente só esse apinhamento antero-inferior. Ela tem uma curvatura um pouco mais acentuada, que se a gente não tratar essa disfunção muscular, a mordida vai ficar mais profunda, então já tá um pouquinho profunda. Eu fiz essa marcação aqui e a gente consegue observar que já tá começando a ficar um pouco mais profunda essa mordida. E então, com a odontologia miofuncional, com o que eu propus para ela, pelo menos 1 ano, como eu sempre falo em todos os cursos e palestras, eu proponho no mínimo 1 ano, nesse 1 ano 12 consultas, 6 meses dia 1, 6 meses dia 2, a gente vai começar a observar uma melhora
apesar de não ser a queixa dela, essa questão do apinhamento anterior e das arcadas achatadas, a gente já vai observar melhor, e também aqui na arcada superior um pouco de expansão na região interpré-molares, mas não é o caso. O problema maior dela está focado na musculatura, tanto no lábio superior, no lábio inferior e na contração excessiva de mentoniano. Ela mesma percebeu, eu sempre trabalho aqui nessa mesa com um espelho como esse daqui, que já tá cheio de dedo, para o paciente aqui de frente se observar. E ele mesmo começa a entender onde está a raiz do problema. E também falei para ela, assim, obviamente, nenhum ortodontista que não tenha essa visão mais miofuncional, realmente ninguém ia querer colocar a mão no caso dela. Porque é muito sutil, dá dó da gente colar brackets nesses esmaltes íntegros, que nunca foi colado numa pessoa que nunca usou aparelho na vida. Então a gente percebe que tem um problema miofuncional, mas é muito sutil se a gente se atentar apenas à questão da oclusão. Mas quando você conversa com a paciente, observa que ela tem uma ausência de selamento labial muito importante, a ponto de quando ela tá relaxada, os dentes estão apenas encostados, ela expõe exageradamente os incisivos. E então a única forma de tratar a queixa principal dela, que é a causa do problema, é tratar a musculatura. E aí eu pego o MyoBrace, que eu já entreguei para ela hoje. Aliás, é uma outra forma da gente fechar tratamento com o paciente, ganhando tempo nesse tempo que a gente valoriza tanto. O paciente voltou só para ouvir o planejamento. Se eu tenho um aparelho, do caso dele aqui no meu estoque, para oferecer, ele já fecha. Foi o que a Andressa fez. Ela falou assim, olha, eu estou super afim, é isso mesmo que estava faltando, nenhum dentista falou o que você falou, ninguém analisou a parte muscular, que de fato faz sentido em tudo que eu já apresentei para você, então eu vou fechar com você. E eu tinha aqui, eu sempre estou precavida, sempre deixo um estoque com os principais aparelhos, K1, A1, TMJ, S2, que é um aparelho para ronco e apneia que sai muito. Eu sempre estou precavida com esses aparelhos, e eu tinha um especificamente do tamanho dela, perfeito para começar o caso dela, e ela já pagou hoje, que seria a consulta de retorno depois da primeira consulta de avaliação, já com a documentação e todas as coisas em mãos, principalmente isso daqui. Então, eu queria comentar que foi um caso bem diferente, porque a queixa dela era extremamente voltada para a parte miofuncional, e nenhum outro dentista poderia, se não for outro colega meu, algum vizinho meu, como eu tenho a Lídia, que trabalha aqui perto, se não atentasse a esse problema, não tem essa formação da miofuncional, ela ia sair insatisfeita de mais um dentista, mas não saiu e já começou o tratamento, propus para ela, e a gente já entreguei. A partir da próxima consulta a gente entra com os exercícios. Então, queria compartilhar com vocês esse caso e também falar de outro caso que o Dr. Luiz me mandou pelo WhatsApp. Que legal, Luana, que bom. Se quiser deixar se tiver alguma dúvida, Luana, pode colocar aqui na caixinha de perguntas que eu respondo ainda nesse vídeo. O Dr. Luiz comentou de um paciente, agora eu lembrei, 45 anos de idade, que ele tem mordida profunda, mas ele não quer tratar a mordida profunda. E associado à mordida profunda, ele tem o ronco. E ele perguntou para mim, que aparelho que eu coloco para esse paciente? Eu falei para ele, apesar de a mordida profunda não ser uma queixa estética da maioria dos pacientes, a mordida profunda denuncia uma disfunção muscular na região de lábio e mentoniano. E aí que começa os problemas. Não é só uma disfunção muscular de lábio, porque é o lábio durante a deglutição atípica que acaba gerando a mordida profunda. O problema maior da mordida profunda é que ela diminui a dimensão vertical de oclusão. Diminuindo a dimensão vertical de oclusão, eu diminuo o espaço da língua para a língua se acomodar. A língua não tendo espaço para se acomodar,
dentro da cavidade oral, entre o palato e o assoalho, ela vai escorregar para trás e para baixo. E aí vai gerar o ronco e a apneia nesse paciente. Se ele não está tendo o ronco e a apneia atualmente, num futuro próximo ele já vai desenvolver. E a gente tem várias maneiras de diagnosticar isso. Primeiro, pela força dessa língua clinicamente. Depois, usando o Biologix, que é a polissonografia do tipo 4, que muitos dentistas têm utilizado, eu também utilizo bastante, o meu tá lá na recepção. Muitos pacientes já têm um problema de ronco e não sabem, e aí a gente pede o exame do Biologix, que é a polissonografia que ele faz em casa, e já detecta o ronco. Muitos pacientes acham que só roncam, mas eles já têm apneia, e muitos pacientes sabem que tem apneia, mas não têm noção da gravidade, de como ela age, como está acontecendo durante o sono. Então é muito importante, principalmente em casos de mordida profunda, a gente avaliar o ronco e a apneia do paciente. E outro fator muito importante é, mesmo que esse paciente utilize o CPAP, por exemplo, se a mordida dele está profunda, essa língua ela não tem espaço entre o assoalho e o palato para ela se tonificar, modelando a arcada e vedando o céu da boca, o palato, a orofaringe. Esse paciente, além dele não estar tratando a flacidez de língua e o posicionamento retruso dessa língua, ele está piorando, porque a musculatura do ser humano cada vez mais vai perdendo força. Então é muito importante, assim como nós recebemos a orientação de que a gente precisa fazer musculação para o resto da vida, na questão da boca é a mesma coisa. A língua precisa estar bem tonificada e os lábios também bem posicionados, a bochecha, o masseter, tudo devidamente equilibrado durante as funções e durante o repouso, que é mais importante ainda, aliás, tão importante quanto para o resto da vida, mas mais ainda quanto mais idade esse paciente tiver, justamente devido a essa perda muscular que a gente tem com o passar dos anos. Então, o Dr. Luiz mandou esse caso clínico para mim e eu passei essas explicações para ele. E também finalizei com uma frase que eu tô para postar faz tempo, que essa frase se refere a essa preocupação estética que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, e eu faço essa referência brasileira por trabalhar com uma técnica australiana e ter feito cursos fora também. O Brasil realmente tem uma exigência estética muito alta, tanto que somos referência em outros países, a gente somos referências com muito bons olhos em relação a isso, a nossa habilidade manual, os nossos olhos em relação a isso. Mas essa questão estética, eu não posso deixar de dizer que a estética nada mais é do que um corpo em equilíbrio e funcionando harmonicamente. Porque quando a gente tem o menor sinal, falando agora como dentista, que se atenta que a gente passa anos estudando a cavidade oral e o posicionamento dos dentes e a saúde dos dentes. Quando a gente olha para uma boca onde esses dentes não estão alinhados e nivelados, isso já denuncia alguma coisa que está fora da estética. Mas o fato de estar fora da estética é porque tem uma musculatura em desequilíbrio durante as funções de mastigação e deglutição. Se a gente tem um rosto que não é simétrico, ele também denuncia isso. Se a gente tem um rosto que tem olheiras, agora invadindo um pouco a área da harmonização, denuncia que essa respiração não está adequada. Então, tem muitas coisas na ausência de uma estética ideal que mostra que esse paciente está em desequilíbrio. E aí cabe a nós sabermos o que está em desequilíbrio e tratar. Independente se você faz odontologia miofuncional ou não, é importante saber diagnosticar e pelo menos direcionar para o tratamento, para reequilibrar e normalizar essas funções. Exatamente, Cláudia, a função modela e faz a forma. Então,
Quando a gente tem, para quem é da harmonização, eu gosto de chamar a atenção para isso, porque eu não tenho nada contra a harmonização, desde que ela seja bem equilibrada, muito harmônica e natural. Mas ela tem uma questão que começou a chamar a atenção da gente que usa a análise facial para diagnóstico. Na miofuncional, não estou falando nem da parte ortodôntica, de uma análise facial ortodôntica, estou falando da análise facial para as questões respiratórias e musculares. É muito clássico o formato do rosto, o aspecto facial do respirador bucal, e através de bater o olho num paciente que é respirador bucal, a gente já sabe as disfunções que ele carrega. Então, a respiração bucal, ela vai gerar deglutição atípica, vai gerar uma mastigação, uma preferência mastigatória unilateral, uma assimetria de face, os olhos caídos, as olheiras fundas, roxas, assim, o superior hipotônico, o inferior evertido. Tem muitas características faciais que nos ajudam a diagnosticar esse paciente. E com a ajuda do espelho, a gente consegue mostrar para ele quais são as impressões que essas disfunções causaram na vida e no corpo, no caso, no rosto do paciente, e também no corpo, na questão dos ombros para frente, caídos, a cabeça também voltada para frente. Enfim, tem muitas coisas, é uma aula muito extensa sobre as características do respirador bucal. Mas quando o paciente passa pela harmonização, todas essas características que nos ajudaria a diagnosticar e tratar esse paciente que tem disfunções respiratórias e musculares, elas são mascaradas pela harmonização. Então, a pessoa que tem a olheira, ela acaba preenchendo. A pessoa que não tem a maçã do rosto desenvolvida, que denuncia uma respiração preferencial bucal ou mista, que precisa ser corrigida, ela é preenchida. Um posicionamento de queixo, de mandíbula retruso, muitas vezes também é disfarçado com a harmonização. Então, a gente está começando a entrar numa geração, já há um tempo, que está tendo a análise facial comprometida para o diagnóstico das disfunções respiratórias e musculares, e por que não ortodônticas também, ortopédicas e ortodônticas. Então fica aqui só uma alerta para os colegas que trabalham com a harmonização, de vamos mascarar? Ok, quer mascarar? Mascara essas questões estéticas que desagradam o paciente. Mas a gente não pode deixar de tratar, ou o próprio colega tratar essas disfunções, ou encaminhar para quem trata, tá? Então, eu abri essa live para falar sobre esses dois casos clínicos, vou deixar salvo e gravado aqui, e também amanhã entra no meu canal do YouTube para quem tiver curiosidade de ouvir essas observações que eu achei muito importantes sobre esses dois pacientes, tá bom? Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Se alguém quiser deixar algum comentário, alguma dúvida, fica à vontade que eu respondo no próximo vídeo ou no particular. Até o próximo.